Estados Unidos derruba o quarto objeto voador em menos de 10 dias. O exército dos Estados Unidos derrubou um novo objeto que sobrevoava o lago Huron em grande altitude no domingo, dia 12, disseram dois legisladores e o Pentágono, o mais recente caso de dispositivos voadores da América do Norte, colocando as autoridades de Ottawa e Washington em alerta. Especialistas em explosivos da Marinha dos Estados Unidos recuperaram um balão de alta altitude na costa de Myrtle Beach, Carolina do Sul, em 5 de fevereiro de 2023. O presidente Joe Biden, por recomendação do Comando Militar, deu a ordem por precaução, informou o funcionário do governo antes de acrescentar que o objeto, descrito como uma estrutura octogonal, da qual pendem cordas, não representava uma ameaça militar, mas sim um risco para a aviação civil. O Comando Aeroespacial Americano, NORAD, controlou a trajetória do objeto e tomou a decisão de abatê-lo sobre o lago Huron para evitar que atingisse pessoas no solo e, ao mesmo tempo, para aumentar as chances de que fosse recuperado, informou o Pentágono em um comunicado. A subsecretária de Defesa para a Segurança Nacional, Melissa Dalton, citou contatos com a República Popular da China sobre o balão, sem explicar a natureza da conversa. Apesar de o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ter solicitado uma reunião com o homólogo chinês pouco depois de Washington derrubar um balão do país da semana passada, Pequim confirmou na quinta-feira que rejeitou a proposta e classificou a decisão de irresponsável, a decisão do governo americano de abater o dispositivo. O governo dos Estados Unidos não criou o ambiente propício para o diálogo e uma conversa entre os exércitos, afirmou o ministro da Defesa chinês em um comunicado. Este foi o quarto objeto que o governo dos Estados Unidos derrubou em menos de 10 dias quando sobrevoavam seu território ou o Canadá. O objeto foi abatido por pilotos da Força Aérea e da Guarda Nacional dos Estados Unidos, tweetou Elissa Slotsky, congressista por Michigan, estado pelo qual o lago Huron passa ao norte e ao leste. Outro legislador de Michigan, Jack Bergman, disse que os militares desativaram o objeto sobre o lago Huron. O povo americano merece mais resposta do que temos no momento, acrescentou Jack Bergman no Twitter, o que reflete os crescentes questionamentos do país e na classe política sobre esses acontecimentos. Washington considera que o primeiro objeto abatido, um balão, fazia parte de uma frota de aparelhos de Pequim, enviou para 40 países com fins de espionagem. O governo chinês garantiu, no entanto, que era um dispositivo utilizado para pesquisa principalmente meteorológicas. Washington abateu mais 2 objetos voadores sem especificar os detalhes, um na sexta-feira sobre o Alasca e outro no sábado sobre o Canadá. Restrições. Em um sinal de que as autoridades estão em alerta máxima, parte do espaço aéreo sobre o lago Michigan, no norte dos Estados Unidos, foi temporariamente fechado neste domingo por razões de defesa nacional, de acordo com o órgão regulador de aviação civil americana, FAA. Estas restrições foram pensadas para garantir a segurança do tráfego aéreo do setor durante as operações do NORAD, explicou a entidade em comunicado. Na véspera, as autoridades americanas também fecharam o espaço aéreo do estado de Montana após a detecção de uma anomalia de radar. Um caça averigou o ocorrido, mas não identificou
nenhum objeto, segundo o Exército. Neste domingo, porém, o legislador daquele estado, Matti Rosendale, afirmou estar em contato constante com os militares e garantiu que me disseram que tem certeza de que havia um objeto e que não era uma anomalia, tuitou o representante. Beligerância. Washington e Ottawa estavam ocupados recolhendo os restos do dispositivo neste domingo. Essas operações aumentaram as tensões entre China e os Estados Unidos a ponto de o secretário de Estado, Antony Blinken, adiar uma visita a Pequim após a detecção do primeiro balão. Michael McCaul, o legislador republicano e presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes, acusou a China de um ato de beligerância neste domingo. O envio deste objeto foi feito com a intenção de coletar informações e elementos de nossas 3 maiores instalações nucleares, acusou em declarações à CBS. Os republicanos criticaram fortemente Biden por deixar o balão pairar sobre o país por vários dias antes de derrubá-lo. O Pentágono disse que monitorou e analisou continuamente o balão, o que permitiu entender mais as capacidades e técnicas da suposta espionagem da China. Por sua vez, o líder democrata do Senado, Chuck Schumer, defendeu as decisões de Biden, dizendo à ABC neste domingo que a análise dos restos do dispositivo representa uma grande conquista para os Estados Unidos.